Seinfeld é uma das melhores séries de todos os tempos. A série apresenta os 4 amigos, Seinfeld, George, Kramer e Elaine, em situações bem inusitadas e estranhas, mas que fazem parte do dia a dia. Mas o piloto da série foi bem diferente do que vimos e poderia ter mudado a série para sempre. Então, bora debater tudo sobre esse piloto. I don't know. Yo-yo, ma. Fala aí, galera, tudo tranquilo? Carlos chegando. Pra mim, Seinfeld é a melhor série de comédia da história e a série é uma das melhores dos anos 90 e foi um fenômeno com situações hilárias e bordões inesquecíveis. You know something? No soup for you. Mas o piloto da série foi muito diferente. E tudo bem, pois o piloto serve para isso mesmo, como um teste. Mas no caso de Seinfeld, as coisas foram bem diferentes do que conhecemos depois. Pois, por exemplo, o apartamento do Jerry é diferente, a lanchonete não está lá, Elaine também não está, Kramer tem um outro nome e os personagens se comportam de uma maneira distante do que nos acostumamos. E começando pelo nome da série, que no piloto se chamava As Crônicas de Seinfeld. O episódio começa com Jerry e George conversando sobre mulheres e o mundo. Eles estão em uma lanchonete que não é o Monk's. Na verdade, eles estão numa mesa redonda e o nome do lugar é Lanchonete do Pete. Então, nesse tempo, eles conversam com uma garçonete chamada Claire e eles tratam ela como se fosse uma amiga, pedindo até mesmo conselhos. Talvez a ideia original fosse realmente escalar ela como uma das principais. Nesse piloto não há Elaine, que só apareceria no segundo episódio, que foi ao ar 10 meses depois. E quando ela aparece, a Claire e a lanchonete sumiram e nunca mais foram mencionados. E fica aquela pergunta, por que tiraram a Claire e escalaram a Elaine? Rumores dizem que foi porque a NBC queria adicionar algo sexual à série, mas o ator Jason Alexander, o George, contou algo diferente. Ele disse, abre aspas, não havia Elaine no piloto, eram Kramer, George, Jerry e a garçonete. Uma garçonete na cafeteria, uma ótima atriz que cometeu o erro crítico de sugerir a Larry que ela assistiu às cenas durante a noite e fez alguns ajustes que gostaria de compartilhar com ele, fecha aspas. Depois vamos para o apartamento de Jerry, que é bem diferente do que nos acostumamos na série. Muda algumas partes que parecem maiores, os móveis são diferentes, uma janela maior com vista para a cidade e parece mais bagunçado, mais sujo, bem distante do apartamento do Seinfeld que conhecemos. E temos a primeira aparição de Kramer, mas bem mais calmo e sério. Ele bate na porta para entrar no apartamento, o cabelo estranho não existe e ele é até tranquilo. Ele não é chamado de Kramer, mas sim de Kessler. E sua aparência é um pouco assustadora. Ele não é de todo ruim, sendo mais excêntrico do que divertido. George não se sente confortável com ele, e sabemos que ele não sai do prédio há pelo menos 10 anos. E por último temos George Costanza, mas um bem diferente do que vimos ao longo da série. Esse George do piloto é mais calmo e focado, mas ele parece um personagem dos filmes de Woody Allen. E uma vez em uma entrevista, o ator Jason Alexander contou que inicialmente ele interpretou George como uma representação de Woody Allen antes de perceber ao longo dos episódios da primeira temporada que na verdade o George era baseado em Larry David, o criador da série. E isso lhe rendeu emprego, mas quando percebeu quem ele realmente deveria ser, então seu desempenho foi mudando e apareceu o verdadeiro George Costanza, o doido e um ótimo personagem. E o George do piloto é bem sucedido, respeitável, trabalha como corretor, é mais legal, se interessa pelas pessoas, mas ele já é um pouco neurótico, pois reclama do café e também já reclama das mulheres. Ele só ainda não passou pelos grandes problemas da vida. Por esse piloto que é legal, nós vemos como ele foi bem diferente do restante, sendo mais conservador e ainda apresentando os personagens crus, sem muito trabalho. Pode ser por isso que o segundo episódio demorou meses até sair, pois provavelmente os roteiristas e o criador da série
perceberam que era necessário mudar muita coisa. Mas a questão do apartamento é que é estranha, pois mudou demais, parecendo que foi feita uma baita obra, mas ainda assim estranho. E você, curtiu o episódio piloto? Acha realmente que é muito diferente do restante da série? Deixa aí embaixo seu comentário, não esqueça seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.